a mensagem da palavra do nosso Deus nessa manhã de domingo, pedindo que o Espírito Santo venha trazer o entendimento, o discernimento, a iluminação, a revelação da mensagem que Deus tem para falar conosco nessa manhã, para a glória do seu nome e para a nossa edificação espiritual, em nome do Senhor Jesus, amém. Nos declara assim Provérbios 3, nós vamos ler aqui dos versos, vamos ler praticamente o capítulo todo. Vamos ler aqui iniciando do verso de número 1, primeiro verso. Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Ata-as ao redor do pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Filho meu, não se apartem estes ensinos dos teus olhos, guarda em teu coração a verdadeira sabedoria e o bom senso, porquanto serão vida plena para a tua alma e valiosa joia ao redor do teu pescoço. Não te afligirás com a iminência das calamidades, nem da ruína provocada pelos ímpios, porque o Senhor é a tua segurança em qualquer circunstância e guardará os teus pés de caírem em ciladas. Agora nós vamos pular para o verso 31. Não tenhas inveja de quem é violento, nem adotes qualquer dos seus procedimentos, porque o Senhor detesta o perverso, porém ao justo Ele trata como seu grande amigo. Glória a Deus. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Ele ri com desprezo dos arrogantes zombadores, entretanto concede graça aos humildes. A honra é a preciosa herança dos sábios, mas o Senhor expõe os insensatos ao ridículo. Amém? Glória a Deus. Então podemos assentar. Então a mensagem da palavra do nosso Deus para nós nessa manhã está baseada não somente nessa leitura que nós fizemos em Provérbios 3, mas especialmente no que diz respeito ao aspecto da honra, porque aqui no último versículo termina assim: a honra é preciosa herança dos sábios. Nós sabemos que a herança, no sentido material, é o conjunto de bens que a pessoa deixa para os seus herdeiros ao falecer. Se ela tiver algum bem, algum crédito, algum direito, se tiver um imóvel, um terreno, uma casa, veículo, se tiver dinheiro no banco, se tiver aplicação em ações, enfim, qualquer coisa de valor que ela deixe, joias, ela vai então transmitir por sucessão
aos seus herdeiros legítimos, legais, conforme a lei de cada país. Agora, no que diz respeito ao aspecto espiritual, nós também temos um legado para deixar para a nossa descendência. A palavra de Deus nos assegura que os nossos descendentes serão abençoados até a 10ª geração. Então as bênçãos seguirão a nossa descendência, não só filhos, mas como netos, bisnetos e assim sucessivamente, até a 10ª geração. E ao contrário, Deus é tão misericordioso que a maldição vai somente até a 4ª geração. Nós falamos somente, mas misericórdia, ninguém quer maldição, mas comparando uma condição com a outra condição, para demonstrar aqui nesse comentário o quanto Deus é misericordioso. Então, se a pessoa ela tem crédito com Deus, no sentido espiritual, esse crédito que ela tem com Deus, em alguma medida vai se transmitir à sua descendência. É lógico que cada um de nós será julgado de acordo com os seus atos. Todo homem terá que prestar conta dos seus atos diante de Deus. Não significa porque seus pais são cristãos, são tementes a Deus, são fiéis a Deus, que você não terá que prestar conta dos seus atos. Não é disso que se trata. Mas muita coisa que talvez se você não tivesse os pais tementes a Deus, fiéis a Deus, você sofreria muitas coisas, teria mais dificuldades para tantas outras coisas. Enfim, em alguma medida, uma parte desse crédito que as pessoas têm diante de Deus é transmitida como se por herança à sua descendência, porque a palavra de Deus nos assegura isso. As bênçãos seguirão até a 10ª geração, conforme nós dizíamos. No sentido de honra, é o que nós queremos enfatizar um pouco mais, porque muitas vezes as pessoas não entendem muito bem o que é que significa honrar. A palavra de Deus nos declara que nós devemos honrar a Deus. O próprio Deus é digno de ser honrado. Na bem da verdade, Ele é o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, porque Ele é o único ser perfeito, Ele é o único que tem todo o poder, Ele é o único que é o Rei justo. Enfim, Deus é o único que é santo, 100% santo. Então nós temos que prestar todas as honrarias a Deus. Mas como é que na prática nós vamos honrar a Deus? Ou quem sabe até desonrar a Deus? Então é esse o aspecto que nós queremos abordar na mensagem de hoje. No dicionário de Oxford tem aqui um significado, um conceito de honrar. A palavra honrar é um verbo, honrar, um verbo transitivo direto da língua portuguesa. Tem 2 sentidos. Um sentido é conferir honras ou seja, conferir honras a alguém, dar crédito ou merecimento a alguém. Aí tem um exemplo: foi um dos homens que mais honraram as letras de sua terra. Isso aqui está se referindo a algum escritor, com certeza. Outro sentido: exaltar, levar às alturas, glorificar, nesse caso, honrar o nome de Deus, porque é o único que é digno, conforme dizíamos, de toda a honra e de toda a glória. Agora, no que diz respeito às pessoas, o que significa honrar uma pessoa? É um princípio moral e ético que norteia alguém a procurar merecer e manter a consideração dos demais na sociedade. Então, aquela pessoa que merece um respeito, uma consideração pelo comportamento dela, pelas atitudes dela, pelas obras dela diante da sociedade, é uma pessoa que merece então ser honrada. Outro sentido: consideração ou homenagem à virtude, às boas qualidades morais ou artísticas ou profissionais de uma pessoa. Então esses são alguns sentidos, alguns aspectos, logicamente que nós não vamos
não temos a pretensão de esgotar o assunto. Vamos dar algumas noções, alguns conceitos, para buscar ter uma compreensão, melhor dizendo, um pouco melhor do que significa então honrar. Glória a Deus. A honra, no sentido objetivo, é a valoração, ou seja, atribuir valor social de determinada pessoa. Então, quando nós atribuímos um valor a uma pessoa diante da sociedade, nós estamos honrando a pessoa, sua reputação e credibilidade. Então, se a pessoa tem uma boa reputação, ela tem uma boa reputação, por exemplo, de ser uma pessoa caridosa, ser uma pessoa que ajuda os necessitados, ela tem uma reputação, por exemplo, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa justa, de ser uma pessoa temente a Deus, obediente a Deus, um bom cristão. Tudo isso é motivo para que a pessoa que assim se comporta mereça ser honrada. É o conceito que determinada pessoa possui em algum grupo social. Então é aquele bom conceito, que ninguém vai honrar uma pessoa que é um bandido, que é um criminoso, que é um vagabundo, que é desonesto, que vive na prostituição, vive, enfim, praticando coisas que Deus abomina, que Deus rejeita. Então, nós como cristãos temos sempre que ter em mente os valores e os princípios de Deus, trazendo então para a moral humana. Nós precisamos ter a ética, não só profissional, determinada por algumas profissões, como tem, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, que tem lá a sua ética, os seus códigos de éticas, o da advocacia também, dentre tantos outros. Mas nós precisamos nos ater a Deus e a sua palavra, porque nós precisamos nortear a nossa conduta, o nosso comportamento, com base na palavra do nosso Deus, porque ela expressa quem é Deus e expressa o que Deus requer de nós, amém? Como é que nós devemos viver? Com base nos valores de Deus, nos princípios de Deus que estão registrados na Bíblia Sagrada, que é a sua palavra. Honra é quando você devolve para a pessoa o que ela já tem por direito. Por exemplo, quando eu honro meu pai, eu estou devolvendo ao meu pai o que ele já tem por direito, por ser meu pai, e não pelas coisas que ele faz. Esse é um aspecto muito importante, porque a Bíblia tem um mandamento, um dos 10 mandamentos é honrar pai e mãe. E nesse sentido, muitas vezes as pessoas desrespeitam, desobedecem esse mandamento, porque elas não estão honrando o seu pai ou a sua mãe, ou ambos, ou um ou outro. Por quê? Porque às vezes o pai ou a mãe tem um comportamento reprovável, faz coisas erradas, mesmo para nós que somos cristãos, ou mesmo no sentido natural. Às vezes, infelizmente, tem pais que são, por exemplo, alcoólatras, tem pais que são, por exemplo, que adulteram, que traem a esposa, a mãe, e aí o filho deixa de honrar o pai por causa daquele comportamento reprovável do pai, ou quem sabe da mãe. E se ele fizer isso, ele está obedecendo o mandamento de honrar o pai e a mãe? Não está. Não está. Porque biblicamente, nós, em primeiro lugar, nós sabemos que nós devemos pagar o mal com o bem. Então não importa se a pessoa está me fazendo mal, mas eu não posso devolver o mal que ela está me fazendo. Eu preciso devolver o bem, e que o bem que eu puder fazer, logicamente na direção de Deus, com base nas Escrituras Sagradas, eu vou fazer o bem. Se eu não puder fazer nada, eu vou orar por ela, amém? Então, ele é meu pai, suponhando seu pai, um pai qualquer que age dessa forma, que age de forma errada, e por causa disso, então, eu não vou honrá-lo? De jeito nenhum. Eu preciso honrá-lo, porque é mandamento bíblico, não tem nada a ver com sentimento. Mas eu não sinto vontade de honrar meu pai porque ele trai a minha mãe. Não é questão de sentimento. Mandamento é uma ordenança, é uma ordem de Deus. Custe o que custar, nós temos que obedecer. Agora, nós compreendemos que muitas vezes é difícil
assim como perdoar é às vezes muito difícil. Tanto assim que quando Jesus falou que você tinha que perdoar os seus discípulos, que eles teriam que perdoar 70 vezes 7 num dia, eles falaram: Senhor, então aumenta a nossa fé, porque a nossa fé está pequena para a gente cumprir isso que o Senhor está pedindo, o Senhor está requerendo de nós. Realmente não é fácil, mas aqui nós não estamos tratando de ser fácil ou ser difícil. Nós estamos falando que temos que fazer, o que temos que fazer se nós queremos obedecer a Deus, se nós queremos. E outra, que esse mandamento é um mandamento, é um dos 10 mandamentos, é o único com promessa. Se nós honrarmos pai e mãe, nós teremos vida longa na terra, nós viveremos longos dias, a nossa vida, os nossos dias serão prolongados. O contrário também se aplica. Se eu desonrar o meu pai ou a minha mãe, os meus dias de vida podem ser abreviados, na maioria das vezes serão abreviados. Não sei que a pessoa se arrependa e em tempo e receba a misericórdia de Deus, receba o perdão de Deus, se conserte, mas é um risco que ela vai assumir se ela desonrar os seus pais. Então, eu não vou maltratar o meu pai ou a minha mãe, você não deve maltratar nem desonrar por causa disso. E além do mais, honrar não é simplesmente obedecer. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A palavra hebraica para honra, em algumas tradições, alguns ensinos, se refere a kabed, que significa reconhecer o peso de uma pessoa e a sua autoridade, e também pode ser traduzida por sustentar, pagar a conta. Ou seja, é o valor que a pessoa tem que ter, não é pelo que ela propriamente, pelo que ela faz, mas é pelo que ela é. Ela é uma autoridade constituída por Deus. Os pais são autoridades constituídas por Deus sobre os seus filhos. Existem as autoridades eclesiásticas, existem as autoridades legais, nos poderes constituídos. No nosso caso, no Brasil, nós temos um presidente da República, que é a autoridade máxima do país. Temos as autoridades dos poderes executivo, legislativo, judiciário, a autoridade militar, as autoridades civis. A Bíblia nos assegura que não existe nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Então, se Deus permitiu a pessoa ocupar, mesmo que a pessoa seja desonesta, mesmo que a pessoa seja corrupta, mesmo que a pessoa seja mentirosa, nós não estamos falando aqui especificamente de alguém, mas se você quiser associar com alguém, você tem liberdade. Nós não podemos desrespeitar a autoridade da pessoa em função do cargo que ela está exercendo. Se eu desrespeitar o presidente da República enquanto presidente da República, eu posso ser punido por isso, eu posso ser penalizado por isso. E no sentido eclesiástico a mesma coisa. Se eu sou um pastor, se existe uma pessoa, é um bispo, um apóstolo, se é um padre, enfim, se é uma autoridade eclesiástica, ela tem que ser respeitada de acordo com o cargo que ela exerce. Mas aquele pastor está fazendo errado, ou ele é assim ou é assado, ou ele faz isso ou faz aquilo. O problema é dele com Deus, o seu é respeitar. Significa que você vai seguir um conselho, por exemplo, uma orientação que está contra a vontade de Deus, que está contrariando as Escrituras Sagradas? É claro que não. Se tem um pregador, um pastor, um ministro que está fazendo algo que está contra o próprio Deus, contra a sua palavra, é claro que você não vai seguir aquela orientação, você não vai seguir aquele conselho, você não vai concordar com o erro da pessoa, mas isso não significa que você não deva honrar, respeitar a pessoa. Amém? De acordo com a Bíblia, honrar significa fazer distinção e obedecer a Deus, restituindo a glória que Ele merece. Veja, Deus tem a sua glória, independente se
você serve a Deus, se você é cristão ou se você não é, Ele tem a glória que é dele, que é própria dele. Então a pessoa que não quer honrar a Deus como Ele merece, não vai diminuir a honraria que Deus merece, não vai diminuir a glória que Ele tem, não vai diminuir o poder que Ele tem, não vai interferir na santidade que é dele, não vai mudar Deus em nada, porque Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o mantenedor de todas as coisas. Então é Ele que sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Então nós é que precisamos nos adequar, se nós quisermos ser abençoados, e se nós queremos obedecer a Deus, nós não só temos que obedecer a Ele através da sua palavra, mas também honrar a Deus com tudo, honrar a Deus reconhecendo que Ele é o nosso dono, nossa vida pertence a Ele, nós somos dele, o corpo que nós estamos aqui usando aqui nessa terra temporariamente até o dia que nós formos recolhidos, ou até o dia que Jesus voltar. Esse corpo foi dado por Deus, é criado do pó da terra, vem da genética dos nossos pais, mas se Deus não escolher a você ou a mim para nascer filho do seu pai e da sua mãe, gerado pelos seus pais, a sua vida não existiria. Não adianta os pais, não vão ter um filho, mas se Deus não quiser conceder a vida, não vem. Olha lá o caso de Ana, e foi mãe de Samuel. Ela queria ter filho, mas ela não podia, enquanto ela não fez lá o voto que Deus queria que ela fizesse, com certeza, de consagrar Samuel para servir a Deus no templo. Deus não abriu a madre dela. Então é só um exemplo para nos fazer pensar nessas coisas. De acordo com a Bíblia, então, honrar significa fazer distinção e obedecer a Deus, restituindo a glória que Ele merece. Veja, a honraria que a pessoa merece, a honraria já é dela. No caso dos pais, já são autoridades constituídas por Deus para serem autoridades sobre os seus filhos. Então, mesmo que seja um mau pai ou uma má mãe, eles são autoridades. Naquilo em que eles estiverem agindo de acordo com Deus, eles estão sendo instrumentos de Deus, eles estão sendo boca de Deus sobre a vida dos seus filhos. Quando o pai fala, Deus te abençoe, vai com Deus, Deus te abençoe. A mãe fala, vai com Deus, meu filho. A bênção de Deus vai te acompanhar, porque ela tem essa autoridade, e juntamente com a autoridade vem o poder. O poder está intimamente ligado com a autoridade. Não existe nenhuma autoridade que não tenha algum nível de poder. Glória. Se eu sou o pastor responsável aqui por essa congregação, eu tenho algum nível de autoridade aqui nessa congregação. Então, logicamente que dentro daquilo que Deus quer que eu faça, como pastor dessa congregação, eu vou receber de Deus um certo nível de poder para exercer essa autoridade. Agora, se eu exercer mal, aí Deus retira o poder. Mas se eu estiver exercendo de acordo com a vontade dele, o poder de Deus necessário para eu exercer o meu papel de pastor será sobre mim. Eu estarei investido desse poder. Os pais da mesma forma, as autoridades de uma maneira geral da mesma forma. Por isso que é preciso nós compreendermos bem o que significa honrar as autoridades. Porque, por outro lado, se nós desobedecermos esse mandamento, nós estaremos pecando. Tem gente que parece que se esquece que se você quebra um mandamento de Deus, você quebra uma ordenança de Deus, você está pecando. E todo pecado tem consequência. A consequência do pecado é a maldição, algum nível de maldição, algum mal. Misericórdia, irmão, fala maldição, parece que a gente está querendo amaldiçoar alguém. Não é isso, não. Eu não quero amaldiçoar ninguém, nem a mim mesmo. E sobre mim também a mesma coisa. Se eu, naquilo que eu pecar e permanecer no pecado, eu estou sujeito à maldição, ou seja, um mal virá sobre mim. Agora, Deus é misericordioso, Ele não permite
que o diabo tenha toda a liberdade de fazer o que ele poderia fazer na medida em que nós estamos desobedecendo a Deus, mas alguma consequência nós sofreremos. Então nós precisamos ter consciência disso. A Bíblia diz que a humildade e a justiça precedem a honra, e o Senhor honra, e que o Senhor honra os humildes, os justos e os bons. A Bíblia diz que a humildade e a justiça precedem a honra, e o Senhor nosso Deus, honra os humildes, os justos e os bons. Então, se eu quero que Deus me honre, se eu quero ser abençoado por Deus, se eu quero merecer uma consideração de Deus como seu servo, como um bom servo, eu preciso praticar esses requisitos: ser humilde, ser justo e fazer o bem. Glória Eu a Deus. preciso me dedicar a isso, a praticar a justiça segundo Deus, a ser bom segundo Deus, a ser humilde segundo Deus. Não é essa falsa humildade. A pessoa fala: eu sou um coitadinho. Isso não é humildade. Humildade, a bem da verdade, tem um conceito que nós gostamos muito, de C.S. Lewis, que diz o seguinte: a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Então não é eu pensar que eu sou um coitadinho, eu não mereço nada porque eu sou tão coitadinho. Não é assim, porque Deus não nos vê assim, amém? Mas é pensar menos em si mesmo. Então, por exemplo, se eu sei que tem alguém que está doente, está enfermo, e a pessoa está precisando de ajuda, de oração, ou está precisando de dinheiro para comprar uma medicação, e eu escolho não visitar, não ir orar por aquela pessoa, ou não ajudar aquela pessoa, alegando, por exemplo, que eu estou sem tempo. Não, eu não tenho tempo agora, não, eu tenho coisa mais importante para fazer. A pessoa está pensando mais em quem? Está pensando mais em si mesmo do que no outro. Não é assim? Então, quando nós pensamos, agimos de forma egoísta, nós estamos pensando mais em nós mesmos do que no outro. Olha o exemplo que Jesus deu quando ali, essa passagem está em João 13, quando na festa da Páscoa, Jesus estava reunido ali com os seus discípulos para celebrar, e ele levantou-se da mesa, tirou a capa. João 13:4. Levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura, a capa ou a túnica, né? Que ele estava vestido. Tirou a túnica e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Olha só, Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Mestre dos mestres, fazendo isso. Quando ele foi lavar os pés de Pedro, ele falou: não, Senhor, de maneira alguma, jamais o Senhor vai lavar os meus pés. Por quê? Porque quem lavava os pés eram servos. Na cultura judaica da época, eram os servos, os serviçais, que lavavam os pés dos seus senhores. Naquele tempo não existiam sapatos fechados como hoje, então eles usavam as sandálias. E não existia também, existia pouco rua que era calçada, asfalto nem se pensava. Então as pessoas vinham da rua, vinham dos lugares com os pés empoeirados. Então era comum, quando entrava, antes de se assentar para tomar a refeição, para cear, para comer, lavar os pés, lavava as mãos, lavava os pés. E quem lavava os pés dos seus senhores eram os servos, serviçais. Então por isso que Pedro não quis, mas Jesus falou que era necessário. E depois Jesus trouxe a instrução. Veja lá, do 14, vamos ler do 14 ao 17 de João 13.
Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e Mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Olha só, Glória a Deus. se nós queremos ser abençoados, nós precisamos aprender a praticar a humildade. E aí o exemplo que Jesus deu, e ele falou: olha, não tem nenhum escravo que é maior que o seu senhor. Ou seja, ele era senhor ali entre eles, ninguém era superior a ele, ninguém era mais importante, ninguém era uma autoridade, tinha autoridade maior do que a dele, dentre todos ali. Mas ele deu o exemplo para ensinar: se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Então nós temos que praticar a humildade. Em outra passagem, Jesus dá um exemplo de uma pessoa que ela vai numa festa de casamento e ela se assenta lá na frente nos primeiros lugares. Aí vem o dono da festa e fala: ô meu amigo, faça favor, esse lugar aí está reservado para as pessoas que merecem mais honra, vai sentar lá atrás, por favor. Então ele ensina como que nós devemos fazer. Nós devemos sentar lá no final. E se aí, numa situação semelhante a essa, se aí o dono, o anfitrião, a pessoa que está recebendo, entender que você merece ser honrado e vir se assentar na frente, ele que tem que passar por você, falou: ô meu amigo, vamos sentar lá na frente, o seu lugar é lá na frente. Amém? Então nós precisamos, como ensinou também Paulo, veja em Romanos capítulo 12, verso 3: porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Olha só, não considere a si mesmos além do que convém. Tem pessoa que se acha, como nós dizemos, a pessoa se acha muito santa, muito espiritual, muito rica, muito poderosa, muito inteligente e muita coisa, Às vezes a pessoa se acha melhor do que os outros, mais importante que os outros, mas tem uns que ainda acham que acha que é mais esperto que os outros, acha que isso é vantagem. Então, misericórdia. Então não é assim. O cristão jamais deve ter esse pensamento e esse padrão de comportamento, porque é contra os ensinamentos de Jesus. Acabamos de ler e de comentar agora. Nós temos que ser humildes, reconhecendo que Deus é o nosso Senhor, é o nosso dono, nós somos servos. Se você se reconhece como um servo de Deus, está a serviço de Deus, você tem que servir a Ele, unicamente a Ele, e a mais ninguém. Inclusive nós não podemos correr no risco de, muitas vezes, como alguns fazem, de honrar uma pessoa por um sentimento, por exemplo, um filho, ou um pai, ou um cônjuge, mais do que a Deus. Tem gente que está incorrendo nesse risco. Ele tem tanto amor, um sentimento tão forte, que muitas vezes é desvirtuado, porque o apóstolo Paulo falou aqui que nós temos que ter uma autoimagem equilibrada, temos que ter sentimentos equilibrados. Não pode haver exagero, desequilíbrio em nada, em nenhum sentido. Nas emoções e nos sentimentos também não. Se a pessoa, não, eu não vou à igreja hoje porque eu tenho que fazer comida para o meu filho. Meu filho é hoje, só de domingo que ele vem me visitar, eu não posso ir na igreja hoje. Você está honrando mais o seu filho do que a Deus. Você está considerando o seu filho mais importante do que Deus, porque você está deixando de vir a cultuar a Deus, honrar a Deus, prestar o seu culto a Deus, adorar a Deus, e preferindo honrar o seu filho ou o seu esposo. Não, hoje eu tenho que fazer aquele almoço especial para o meu esposo, ou para a minha esposa eu tenho que fazer isso.
Enfim, meu irmão, aí é você e Deus. Você ora e busca o que você quiser, ora e busca saber de Deus se a sua escolha está correta. Se ela estiver correta de acordo com a Bíblia, amém. Mas nesse exemplo que nós estamos dando, nós estamos falando porque nós temos a convicção de que não está. Se eu honrar qualquer pessoa em detrimento de Deus, eu estou desobedecendo a Deus. Nós não devemos buscar a Deus em primeiro lugar, honrar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Olha quantos mandamentos que dão o mesmo, que vão na mesma direção, que vão no mesmo sentido. Colocar Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas também é de todas as pessoas, amém? Então é assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, já caminhando para o término da mensagem de hoje, nós procuramos então estabelecer uma relação entre honrar e a humildade, entre honra e humildade, porque a palavra do nosso Deus, ela traz também ensinamentos sobre isso. Olha só, João 12, Evangelho segundo João 12, 25 e 26, diz-nos assim a palavra do nosso Deus: aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Então você quer honrar, quer que Deus te honre, quer que Deus tenha consideração a seu respeito como um bom servo bom e fiel, passa para o gozo do teu Senhor. Você quer ouvir isso do Senhor Jesus? Quando você chegar lá no céu, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Alai, oreclai, decanteai, oremiai, ouas, declai, orecantemiai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que fazer isso que o Jesus nos deixou claro aqui: se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Não é aquele que o pai é crente, que a mãe é crente, não é aquele que o pai é pastor ou a mãe é missionária, não é nada disso. É aquele que serve a Deus, que serve ao Senhor, que está a serviço de Deus, amém? E o Senhor é o seu dono, porque Senhor nós já falamos várias vezes, no sentido bíblico, significa dono. Deus é o meu dono, a minha vida é dele, eu sou dele, tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a honra, para a glória de é dele, amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Em Provérbios 18:12 diz assim: a soberba do coração precede a ruína. A soberba é uma exaltação, é relacionada ao orgulho, amém? Mas a humildade antecede ou precede a honra. É o contrário. Se eu sou uma pessoa humilde, conforme o sentido que nós já explicamos, eu vou ser honrado, não pelas pessoas propriamente, mas por Deus. Mas se eu me ensoberbecer, eu já estou prestes a ser derrotado. Precede a ruína, ou seja, é iminente, está para acontecer uma ruína, uma derrota. Glória a Deus. Amém? Provérbios 15:33: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade precede a honra. Olha de novo, a humildade precedendo a honra. Então a humildade é uma condição essencial para a pessoa ser honrada por Deus. A pessoa precisa, por mais que ela tenha um cargo elevado, lembra lá do exemplo do nosso presidente que não tomou posse, Tancredo Neves. O que ele falou? Agora nem Deus me faz perder essa eleição, nem posse ele não tomou. Olha o Titanic, nem Deus consegue afundar o Titanic. Na primeira viagem foi para o fundo do mar. Infelizmente muitas vidas pereceram, mas é assim. Nós temos que levar a sério
Deus e a sua palavra. Amém? Nós não podemos pensar que Deus está ignorando. Muitas vezes nós não vemos um agir de Deus, um mover de Deus por alguns motivos, ou porque nós estamos desligados de Deus, nós não estamos tendo uma boa comunhão, uma intimidade com Ele para ouvir a voz dele, do Espírito Santo, ou porque nós não compreendemos que Ele é longânimo, o ânimo dele é longo, e Ele é misericordioso, ou seja, Ele vai tolerando, esperando encher a medida da iniquidade, para aí depois entrar com o juízo. Então nós precisamos compreender, estar atentos a essas coisas e honrar a Deus sobre todas as coisas, honrar as autoridades constituídas, honrar aos nossos pais. Honrar é dar à pessoa, à autoridade, o devido valor que ela merece, não pelo comportamento dela, mas pela autoridade que está sobre ela, sobre a qual ela foi instituída. É ao que ela está representando, é o cargo, é a posição que ela está representando, não propriamente o comportamento da pessoa, porque todo homem é falho, todo homem é imperfeito. Amém? Então, Deus não, Deus é o único que sempre merece toda a honra, toda a glória, toda lá e toda a adoração. Amém? Então essa foi a mensagem para a nossa edificação nessa manhã de domingo. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa mensagem. Nos ajuda, Senhor, a honrar ao Senhor como o Senhor merece. Nos ajuda, nos ensina, Senhor, a honrar ao Senhor como o Senhor é, porque o Senhor é digno. O Senhor é o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E também nos ensina a honrar aos nossos pais, a honrar as autoridades constituídas, conforme nós precisamos. Nos ensina a ser humildes, ó Deus, para imitarmos o exemplo que o Senhor mesmo deu, conforme nós comentamos, em nome de Jesus, a sermos humildes, reconhecendo a nossa condição de servos do Senhor. Meu Deus e meu Pai, nos ajuda, Senhor, nos capacita para toda boa obra, nos abençoa nessa tarde, nesse dia de domingo, nessa semana que vai se iniciar, nesse final de ano que está já terminando. Nos abençoa, Senhor, abençoa a todos que vão ver essa mensagem, os presentes que estão aqui, os que vão ver depois pela internet, com as suas respectivas famílias. Alcança todos, fala com cada um, abençoa em nome de Jesus, e tudo que nós pedimos e agradecemos é para a honra e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.